Oi pessoal, meu nome é Cília. Esse aqui é o segundo episódio do videocast da disciplina Projetos e Produtos Musicais daqui da Escola de Música da UFPA. E a gente está de novo com o maestro Miguel Copper Neto. É uma honra estar com o senhor aqui, o entrevistando. E só para relembrar que no episódio 1 a gente falou como começou sua carreira na música, como instrumentista, como regente. E agora a gente vai falar um pouco sobre a sua carreira como educador, né? Como começou, o senhor despertou essa vontade de ser um professor tanto de instrumento quanto de regência também? Olha, eu acho que começou desde que eu comecei quase a tocar, né? Nós temos esse fenômeno um pouco aqui, que em outros países é um pouco diferente, mas, por exemplo, eu lembro nos Estados Unidos eu sempre dei muita aula também para crianças e tudo, né? E eu acho que é uma coisa importante até para sua sobrevivência. E eu não digo da questão financeira. Eu falo assim, quando você percebe que tem tantas crianças, tantos jovens interessados em aprender violino, ou regência, ou música, isso valida aquilo que você está fazendo, entende? Você entende que você não está numa ilha deserta e que muitas pessoas querem aquilo e buscam aquilo. Então é uma espécie de é como pregar um evangelho de uma certa forma, né? E então foi desde o início. Desde o início eu dei aula particular, né? E aí, ao retornar para o Brasil, eu comecei primeiro como maestro assistente em Manaus, como mencionei, né? E depois como maestro titular aqui na Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz. Quando eu estava aqui como maestro titular, abriu a vaga aqui para a Escola de Música. Eu já havia lecionado tanto na Escola de Música como no Conservatório Carlos Gomes como professor convidado, toda vez que eu voltava dos Estados Unidos de férias. E eu tinha percebido que isso tinha um grande efeito, né? Havia um grande alunado, hoje que são até pessoas que são professores hoje já, mas à época eles eram alunos e eles estavam ali sedentos por aulas. E eu conseguia reunir um bom número de alunos, fazer um bom recital no final, era uma coisa que me dava muito prazer em fazer, né? Então veio desde aí a vontade de trabalhar com o ensino. E depois, quando eu já estava estabelecido aqui em Belém, houve um concurso, né, abriu o concurso aqui para a Escola de Música, especificamente na Cátedra de Regência. E isso foi o que me atraiu. Me atraiu que eu ia trabalhar especificamente na área onde eu estava, né, e eu sabia que parte dessa missão era não só ensinar novos alunos de regência, mas estruturar a orquestra sinfônica da Escola de Música. E isso era uma ideia que me atraía muito. Por isso eu me voltei para o ensino também. E como é essa experiência regendo a Orquestra Sinfônica Altino Pimenta aqui da Escola de Música? Então, quando eu entrei, havia uma tentativa já de ter uma orquestra sinfônica aqui, mas ela era um pouco ainda desestruturada. Teve que fazer uma estruturação disso aí. A orquestra se chamava Orquestra Sinfônica da UFPA, qualquer coisa assim, mas funcionava de maneira sazonal, até eu diria ocasional, né? Então eu tive que entrar, estruturar, e foi aí que nós demos o nome de Orquestra Sinfônica Altino Pimenta. E isso é muito importante, porque identidade é muito importante. Altino Pimenta ele foi um maestro muito importante para o ensino de música no Pará, mas especificamente para o ensino de música de instrumentos orquestrais. Ele fez essa movimentação especificamente, né, para tirar a pecha que o Pará tinha, que Belém tinha de uma cidade que ensina muitos cantores líricos e pianistas. Então ele começou a tentar trazer professores de violoncelo para cá, né, e fomentar professores de violino, de clarinete, né, fagote, tentou. E era uma coisa muito árdua, mas então era muito importante homenagear o professor Altino Pimenta. A história dele é muito ligada ao FPA, então mais um motivo. E aí nós começamos a estruturar uma orquestra que continua até hoje, que é composta tanto de alunos do curso técnico, como alunos convidados, alunos do curso básico, alguns professores, alguns convidados externos. Tudo isso forma essa orquestra, que é a orquestra da Universidade Federal do Pará, que é a Orquestra Sinfônica Altino Pimenta. Então, o que o senhor considera essencial para formar um bom regente? Bom regente, certo? Olha, eu acho que o 001, a primeira coisa, antes de mais nada, se não nem se levante da cama, antes de ser um bom regente, você tem que ser um bom músico. Eu acho que isso é óbvio demais, né, para falar até. Então, você tem que ser excelente em alguma área da música. Melhor que seja um instrumento, um ou mais instrumentos, né?
mas se não, que seja composição, que seja musicologia, que seja alguma outra coisa antes de embarcar na regência. Eu tenho esse pensamento que é um pouco, digamos, antiquado, tradicional, vamos usar a palavra tradicional, que a regência ela não é uma coisa, apenas uma coisa em si, ela é um passo avançado do estudo de música. Né? Eu sei que essa visão ela cai um pouco por terra. Tem pessoas que começam já na regência, às vezes com 15 anos, 14 anos, como se fosse um instrumento deles, né? E aquilo se torna, né, a coisa deles. Eu ainda acho que a pessoa tem que ser primeiro excelente ou no instrumento ou na voz. Tem alguns cantores líricos que se tornam regentes, ou em história da música ou em musicologia. Primeiro seja um excelente músico antes de tentar ser um bom maestro, né? E depois que você decide se dedicar à regência, você tem que ter uma mente muito curiosa para tudo, uma mente em formato de esponja, uma mente que suga tudo que tiver ao redor. Isso aí vai muito além da música. Você tem que ter curiosidade sobre línguas estrangeiras, por exemplo, sobre história, não só a história da música, né? História de tudo, sobre a sociedade contemporânea, quais são as movimentações que estão acontecendo no mundo agora. E, claro, tentar ser excelente em cada uma das áreas da música. Não só ser um grande regente, tentar ser um bom instrumentista, continuar sendo um bom instrumentista, sempre continuar estudando história da música, harmonia, nunca deixar essas matérias caírem, sabe? Porque você sempre vai estar usando. Sempre quando você estiver analisando uma partitura para ensaiar, você vai estar usando os seus conhecimentos que você adquiriu durante a vida toda, em percepção, em harmonia, história da música, forma musical, tudo isso você vai usar sempre. E a formação do músico jovem como instrumentista e a prática de orquestra, música de concertos, como você acha que isso contribui para formar um bom músico profissional hoje em dia? Contribui imensamente, porque você tem que entender que a orquestra sinfônica profissional é uma das principais áreas de atuação de um músico profissional. Eu acho que o que tem que acontecer desde o início assim da formação musical é que o jovem músico ele tem que entender, isso tem que vir do professor dele ou professora, que ele ou ela provavelmente vai atuar em várias frentes para poder sobreviver ou viver bem como músico. Então, muito dificilmente ele ou ela vai apenas ser um músico de orquestra 100% do tempo, ou vai ser só professor, ou vai ser só solista, ou vai ser só músico de câmara. Né? Então, ele tem que entender que todas essas áreas são importantes e ele ou ela tem que ser treinado nessas áreas igualmente. Então, a prática de orquestra entra aí muito fortemente. Né? Então, acho que um erro de professores, e eu sou professor de violino também, além de regência, então eu posso falar que eu também estou nesse mesmo barco. Falhar em falar sobre isso. Quando você entrega, por exemplo, o concerto de Mendelssohn para um aluno estudar, ele ou ela tem que entender que ele está aprendendo aquilo ali porque talvez ele toque bastante aquele concerto de Mendelssohn, talvez ele se torne um solista um dia, mas muito provavelmente o concerto ele vai servir primeiro como uma ferramenta pedagógica, porque ali dentro existem questões musicais e técnicas que vão ser muito benéficas para o estudo. Então é uma ferramenta. Não significa que ele vai sobreviver tocando aquele concerto de Mendelssohn em Manaus um dia, em Belém outro dia, em São Luís outro dia, São Paulo outro dia, Paris outro dia. Né? E mesmo ele atuando como músico de orquestra profissionalmente, ou como camerista, ou como professor, muito provavelmente a ocasião vai se apresentar para ele ou ela executarem coisas como um concerto de Mendelssohn, como um trio de Beethoven. Né? Então eles têm que ser treinados em tudo isso. E eu acho que nós falhamos nisso muitas vezes. Tanto de ter essa conversa com o aluno, implementar isso na cabeça deles, como de dividir a prática dentro da sala de aula em todas essas áreas. Você vê professores muito ensinando repertório de solista e pouco excertos orquestrais e música de câmara. Né? E depois você chega numa atuação profissional e a orquestra se torna o ganha-pão do músico, e muitas vezes aqueles músicos se ressentem de estar ali, porque eles criaram a expectativa de serem solistas. Então essa conversa tem que existir e os professores desde o início têm que mostrar para o aluno que é um prazer estar ali na orquestra, que tocar uma sinfonia não é igualmente prazeroso como tocar um concerto para violino.
Você está ali executando a quinta de Tchaikovsky, você tem que estar dando tudo de si, e você está tanto no palco como se você fosse um solista, entende? E que é um prazer aquilo, que aquela é uma atividade que é prazerosa, que todos têm que dar o melhor de si. E não que é uma coisa assim, em última ocasião você vai ser músico de orquestra, se tudo der errado, entendeu? Não, essa mentalidade a gente tem que excluir do ensino musical. Então, a prática de orquestra nas escolas de música, ela é vital, ela não é essencial, ela é vital para o futuro do músico. Muitos vão atuar como músicos profissionais em orquestras sinfônicas, e vai ser muito melhor se eles chegarem lá treinados, bem treinados, e também entendendo aquele contexto, entendendo que eles estão ali porque eles venceram na vida, não porque o plano A deu errado e aquele ali é o plano B, C ou D. E toda essa experiência, né, do jovem aprendendo numa orquestra, numa prática orquestral, isso contribui para ele ter uma experiência maior já em orquestras profissionais, que é o caso da USTP aqui, né? Você pode falar um pouco sobre a área profissional aqui em Belém do músico instrumentista? Claro. A primeira coisa que tem que ser dita é que a área profissional, né, o mercado de trabalho, por assim dizer, ele melhorou muito nas últimas décadas. Sem comparar com, por exemplo, os anos 90, né, ensinar aqui na escola de música se tornou um emprego muito melhor do que era antes. Não existia orquestra sinfônica do Teatro da Paz, então abriu todo esse leque aí de possibilidades. Existe um mercado para a música de eventos que é muito aquecido em Belém, é muito bom. E eu conheço muitas pessoas que sobrevivem bastante fazendo isso, inclusive combinam várias dessas coisas, né? Tem gente que ensina num lugar, toca na orquestra sinfônica e faz eventos também. Então, eu acho que o mercado de trabalho em Belém, quem pensa que não tem mercado de trabalho para o músico, instrumentista, dito erudito, digamos assim, se engana muito, porque muitas vezes você tem que cavar esse seu espaço, né? Mas isso é normal, isso é como em qualquer lugar. Mas o mercado de trabalho melhorou muito. Agora, a minha opinião é que ele pode melhorar muito mais. Por quê? Falando especificamente agora, não só como palavras soltas. Falando muito especificamente, há muitas cidades no Pará que há muitos anos já reúnem as condições suficientes e o seu povo já clama por uma orquestra sinfônica profissional. Santarém, Marabá, Castanhal, todas essas cidades já poderiam ter há muitos anos, ou podem começar logo, brevemente, a ter uma orquestra sinfônica profissional. Basta que o empresariado dessas cidades ou o poder público se atentem para isso, se alertem e comecem a acreditar que ter uma orquestra sinfônica é um bem social muito forte, traz muitos benefícios, vai muito além de tocar Mozart e Beethoven. Tocar Mozart e Beethoven também, mas vai muito além disso. Então, alguém tendo essa faísca e fazendo isso, pode-se criar orquestras sinfônicas profissionais em várias cidades do Pará e com isso aumentar o mercado de trabalho. Você gostaria de deixar algumas palavras para os jovens músicos, para os músicos profissionais também? Sim, eu acho que assim, o que eu gostaria de dizer é que eu acho que fazer música é uma coisa passional, é uma coisa que você tem que estar apaixonado por isso para fazer, mas que não é assim uma estrada sem saída, é uma profissão muito boa, é uma profissão que você pode fazer muito dignamente, você pode ter sim um reconhecimento na cidade. Eu acho que você tem que também pensar que você vai atuar com vários estilos de música e não há nenhum demérito nisso. Eu acho que nós temos que abraçar a pluralidade da cultura e da música. Realmente abraçar isso, sabe? E essa pluralidade envolve tem que ser exatamente o que o nome diz, né? Tem que envolver todos os aspectos da música. A gente, em nome da diversidade, às vezes a gente acaba entrando no estereotípico. O que é estereotípico ser paraense? Falar de um certo jeito, comer uma certa comida, dançar um certo tipo de música, ouvir um certo tipo de música, né? E ser paraense, nós somos um povo tão rico, um povo tão intelectual mesmo, um povo realmente que abraça tudo e que você pode absolutamente ser qualquer coisa. Você pode fazer física quântica aqui no Pará, você pode traduzir livros do grego para inglês ou do alemão para o espanhol. Você pode falar várias línguas, você pode praticar judô, ser campeão de judô, sem pensar que o judô é coisa de japonês, entendeu? Então não existe
isso é coisa de paraense, isso não é coisa de paraense. Nós temos que erradicar esse tipo de pensamento. Então a minha mensagem é essa, é abraçar realmente a diversidade sendo uma real diversidade, e não simplesmente a inversão de uma falta de diversidade que havia antes. Então, pessoal, este foi o nosso videocast, nosso último episódio. E a gente queria agradecer o Maestro Miguel por estar aqui, disponibilizar o seu tempo para fazer essa entrevista conosco. Isso é uma grande inspiração para os músicos. Não acredito que não só de orquestra, mas músicos no geral. Sua grande inspiração, o seu trabalho é muito gratificante ver e incentiva muito, né? Eu fui uma dessas pessoas quando o senhor foi lá na minha cidade, fez todo aquele trabalho com um pequeno grupo de cordas. Isso me incentivou muito a vir pra cá, aprender mais da música e a querer seguir a carreira da música também. E a gente queria agradecer, né, o senhor por estar aqui conosco. E todos os episódios vão estar disponíveis no nosso canal do YouTube oficial da Escola de Música da UFPA.